Hoje eu resolvi trazer pra vocês uma forma de contar um pouco diferente sobre a rota do Nathaniel. Isso aqui também vai ser para as pessoas que já jogaram a rota dele e para as pessoas que estão pensando, será que tá compensando jogar? Então eu vou dar os motivos pra vocês. Eu pretendo contar a história de um jeitinho um pouco diferente, não só com os olhos de quem jogou, mas como se fosse uma história lida. E antes do vídeo começar, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo, porque aí eu posso aprimorar, eu posso mudar algumas coisas, né? Esse vídeo aqui também, pra quem nunca chegou a jogar a rota do Nathaniel, pode conter alguns gatilhos, tá? Não é grande coisa assim, não tem nada... Mas pode ser que para algumas pessoas seja um gatilho, então é só pra deixar avisado mesmo. Bom, gente, quando a gente fala de amor doce, a gente tá pensando em um joguinho besta de romance. O que eu acredito que boa parte das meninas e dos meninos que baixou o jogo pra jogar e tal, imaginava que seria isso, né? Até avançar muito. Pra você chegar nos catombos de amor doce, você tem que ir um pouco mais fundo. Mas amor doce conseguiu abordar assuntos extremamente sensíveis de uma forma que eu acho que tudo ok, em momento nenhum teve passada de pano, teve, mas a gente fala disso mais pra frente. Mas em momento nenhum teve uma coisa assim muito, nossa, que horror, e estão tratando isso como se fosse nada. Não, a gente não imaginava que era isso, né? Inicialmente a gente acha que vai ser só um joguinho de paquera, com muitas beijocas e histórias bobas. Amor doce forma caráter. Eu vi um tweet recentemente que o seu paquera de amor doce, ele fala muito sobre você. Será que fala mesmo? Bom, para começar a história do Nathaniel, eu trouxe uma comparação muito rápida sobre A Bela e a Fera. Eu assisti A Bela e a Fera ontem também para refrescar um pouco a minha memória. E eu vi muito uma semelhança de A Bela e a Fera, o Nathaniel e a Lin. Vamos chamar de Lin, não de Docete. Eu vou tentar não chamar de Docete, mas talvez eu chame ela de Docete. Mas eu trouxe a comparação de A Bela e a Fera, não porque o Nathaniel é bruto e é uma fera, não sei o que, ou a Lin, não. Eu vi muito no Nathaniel estar aprisionado e a Lin ser a salvadora dele, que o amor é o que transformou. Todo mundo já assistiu, e quem não assistiu eu recomendo que assista. Muito bom, rapidinho, né? As crianças estavam precisando assistir isso hoje em dia, mas não tá acontecendo. Mas A Bela e a Fera foi um conto de fadas muito clássico ali, entre as princesas sendo salvas pelo amor ou salvando as pessoas pelo amor, não é mesmo? E a Bela, nesse caso, seria a jovem inteligente e amorosa que se torna prisioneira da fera, que foi um príncipe amaldiçoado, porque ao invés de ele enxergar nas pessoas quem elas realmente são, ele enxergou a aparência e tratou a mulher muito mal, e ela foi lá e amaldiçoou ele pra ele viver na pele o que ele fez com ela, que é aquela coisa de você julgar as pessoas pela aparência delas e não pela atitude delas. Basicamente é isso, nada mais a agregar. E você me pergunta, Larissa, por que você tá fazendo essa comparação de A Bela e a Fera? Porque o Nathaniel é essa fera presa numa maldição. E a Lin é quem salva ele, amando ele de todas as formas. E a gente não está mais referindo à aparência, mas a todas as formas dele. Tudo que ele é, todas as personalidades, sabe? Aquela coisa de que você amar alguém significa que você vai amar os defeitos, as qualidades e todas as mudanças que ela vai ter ao decorrer dos anos. Lindíssimo e muito brega, mas é verdade. E a Lin foi a primeira pessoa que viu o Nathaniel em fases diferentes e ela quis permanecer. Inclusive deu um empurrão pra ele ser essa pessoa diferente. Uma outra semelhança que eu acho muito bonitinho pra contar pra vocês de A Bela e a Fera, o Nath, quando vocês forem ouvir mais pra frente, ele se refugia em livros também como a fera fazia. Muito fofo, né? Mas é isso, o Nathaniel seria a nossa fera. E a Lin, ela veio como a Bela, uma jovem curiosa, até excessivamente, né, gente? Pelo amor de Deus, porque a Lin, ela é curiosa no nível invasiva, nem sempre é bom, mas a curiosidade dela chegou a salvar muitas situações ali na escola. Ela é altruísta e ela tem essa vontade de ajudar, ela é muito empática. Eu lembro que tem uma fala do Nathaniel também, que ele diz que esse era o maior defeito e a maior qualidade da Lin. Ela, então, seria a nossa Bela. Ela que veio pra questionar a existência do Nathaniel e questionar as coisas que aconteciam na vida dele, que ele levava como
uma coisa mais normal, não que ele enxergasse que fosse normal, só que ele começava a levar dessa forma. E justamente o fato dela ser tão curiosa, ela não se contentou em saber pouco do Nathaniel, não é à toa que, gente, a bichinha ficou no pé desse menino, viu? Eu acho que isso é em todos os paqueras, mas como a gente tá focando no Nathaniel, é isso, ela não se contentou com um pouco, e ela foi lá e descobriu muito, e às vezes você descobriu muito também não seja tão bom, mas ajudou ele, dessa forma foi muito bom, sim. Quem é Nathaniel? Os criadores do jogo disseram que o Nathaniel é um oposto do Castiel, que é o outro personagem do jogo, muito conhecido também. Ele é representante de turma, ele ajuda as pessoas, ele é super simpático, ele é tímido a certo ponto. Sim, esse homem é tímido, gente. E ele é muito retraído, ele é só um representante de turma sem graça, que fica enchendo o nosso saco pra gente pedir pro Castiel assinar a folha de presença. Muitas das vezes o Nathaniel acaba se esbarrando com o Castiel e eles acabam discutindo em voz. Teve uma vez, inclusive, que eles saíram literalmente na porrada. E o Nathaniel, como ele é dito como oposto do Castiel, muitas das vezes eles não se batem. 95% das vezes eles realmente não se batem, os 5% lovers. São muito chipados, inclusive, e eu não discordo aqui. Não serei eu que vou acabar com a graça das pessoas. E acontece aquela cena muito engraçada da Docete se colocando no meio deles e parem. Ai, que manda você defender um deles dois, é claro. A tal da SN, né? Eu nunca ouço como seu nome, mas enfim. A gente vê como se eles não se batessem por eles serem muito diferentes. Mas ó, não é por isso, assim, ao meu ver, pelo que eu vi jogando, a rota dos dois. O Nathaniel, na verdade, gente, é um menino retraído. Ele é uma pessoa que se esconde dentro de si mesmo. O fato dele brigar com o Castiel é porque ele e o Castiel são muito parecidos. Há uma revolta também presa dentro do Nathaniel que ele nunca expressou, porque ele aprendeu ali com o tempo que foi errado. Mas eles são muito parecidos, é inegável, a gente descobre isso nas rotas futuras, assim, nas temporadas futuras. E eu acho que poderia rolar até um certo tipo de inveja, não pelo outro ser assim, assensado, mas pela liberdade que o outro enxergava no outro. Pra quem já fez a rota já sabe. Então, nisso, as brigas aconteciam pela personalidade forte dos dois, o que já quebra completamente essa descrição do Nath, a descrição inicial, de que ele é um cara sem graça, tímido, com personalidade fraca. Não, eram dois leões se batendo. Um assunto que eu acho que todo mundo tá em consenso também em relação ao Nathaniel é que a rota desse menino é canônica. E as pessoas consideram também a rota do Leiftan de Eldaria como canônica. Eu vou trazer no futuro, tá? Mas as pessoas consideram a rota do Nathaniel como canônica, porque, independente da rota que você esteja, isso vale para outros personagens também. Só que no Nath pega um pouquinho mais forte, porque você pode estar fazendo a rota do Castiel, do Quentin, do Armin, vice-versa, que de alguma forma você tem que ajudar a resolver o problema do Nathaniel. A sua história, que é voltada para um outro paquera, se volta para o Nathaniel. Isso acontece na primeira temporada, na segunda temporada. Na terceira, a gente já não conta nem como temporada, porque, nossa, que lixo, né? A gente tá jogando um jogo de paquera pra ficar fazendo café o dia inteiro no jogo, pelo amor de Deus. E essa coisa de rota canônica vem também para o Castiel, os nossos protagonistas dos jogos, né, gente? Mas vem pro Castiel também, porque independente da rota que você estiver seguindo fora dele, esse homem parece realmente apaixonado pela Docete. Mas num nível assim que fica muito claro, diferente dos outros personagens. Tem o Quente também. O Quente já nem precisa ser discutido, né? Ele é realmente apaixonado pela Docete. Mas no caso do Castiel, a gente vê isso na universidade com mais frequência. No início do jogo também a gente percebe, pela própria Melody, que ela não faz nenhuma questão de esconder, principalmente depois que a Docete chega na escola, que a Melody é apaixonada pelo Nathaniel. E que é uma paixão unilateral, porque o Nathaniel nunca correspondeu, nunca chegou perto de corresponder os sentimentos da Melody. A gente aproveita também pra dizer que o Nathaniel nunca teve uma namorada séria, assim. Ele diz que ele teve uma namoradinha quando ele era mais jovem. Só que, gente, um menino mais novo que 17 anos, eu acho que já não conta tanto. Principalmente foi um namorinho muito rápido, né? E ele nem podia se dar o luxo de namorar. Porque será, não é mesmo? Por ele ser muito cobrado, por acontecer umas outras coisas assim na vida dele, o Nathaniel não poderia se dar ao luxo de namorar. E a Melody tinha um tesão nesse menino por ele ser desse jeito e mega inteligente. Ai,
e mega inteligente, perfeito, né? Essa coisa de visualizar nele o que ele não era. Então o Nath, ele é perfeito, ele nunca teve uma namorada assim séria. Ele tem uma colega barra amiga, eu acho que mais uma colega da escola apaixonada por ele, o que certamente, gente, eu seria apaixonada por ele também. Não vamos criticar a mulher, né? Vamos sim, mais tarde a gente vai criticar ela. Mas o Nathaniel, ele era essa coisa mais de eu preciso focar nos meus estudos, eu preciso ser desse jeito. Enquanto a vagabunda da irmã dele, cheguei a comer cabelo aqui, mas a vagabunda imprestável da Embry, ou podemos chamar de Embry, Amber fica melhor, né? Mas filha da puta. Gente, essa menina, o cão, está andando entre nós, porque essa menina é uma vaca. E ela é o completo oposto do Nathaniel, apesar deles serem irmãos gêmeos, do Nathaniel ser 3 minutos mais velho que ela. Eles são completamente diferentes. E mesmo depois de a gente saber mais sobre o Nathaniel, ele não chega perto da monstra que essa Amber é. Meu Deus! A Amber, ela serve mais na escola, assim, quando a gente começa pra fazer bullying com a gente, o que é um tópico muito sensível, porque foi realmente um bullying intenso, de ela esconder coisas no armário de não sei quem, de ela tentar jogar tinta em não sei quem, dela dar um tapa na cara da Docete, mas a Docete, de vez em quando, fazia uns bagulhos assim, que, vou me vestir igual ela pra ela ficar com raiva. Você realmente tá querendo se vestir igual uma pessoa que se idolatra da cabeça aos pés todos os dias, deve fazer um ritual na frente de um espelho, achando que ela vai se incomodar? Não vai não, minha amiga. E ela só atrai dor de cabeça pro Nathaniel. E não é brincadeira. Uma das primeiras discussões que a gente, escolhendo o Nathaniel como paquera, tem com ele é justamente por causa da vaca da Amber, porque ela tava fazendo alguma coisa. Ela roubou o dinheiro da Docete. E o Nathaniel, ele fica meio puto quando a gente fala mal dela. Tá putinho por quê? Porque tem certas coisas assim que não dá pra defender. Muitas coisas não dá pra defender dela. Eu odeio ela e isso vai se intensificar muito mais no decorrer do vídeo. Só que se alguém rouba, se alguém bate na sua cara, se alguém tá fazendo da sua vida um inferno, você mal chegou na escola e você vai reclamar pro representante de turma, que é engraçado que assim, né? A Docete não sabia que a Amber era irmã do Nathaniel, então ela desce o sarrafo falando da Amber. O Nathaniel, ela é minha irmã. E aí o clima dá uma baixadinha, tudo bem por aí. E aí a gente se pergunta por que tem essa diferença tão grande neles dois, né? Envolvendo eles dois. Vocês vão ver o porquê. Depois de se estabilizar na escola, de resolver os problemas com bullying, um pouquinho, né, assim, pra variar, porque tava muito chato. A Docete ouve falar que o Lissandre, lindo, gatinho número 3, que o Lissandre, ele tem uma tatuagem nas costas. Eu não lembro quem disse isso, pode ter sido a Peg também, por ela ser fofoqueira nata naquela escola, mas ela ouve falar e ela pede pro Lissandre pra ela ver. Se não estou enganada, vocês me corrijam aí nos comentários se eu estiver, porque faz muito tempo que eu joguei, né? Ela pede pra ver a tatuagem e o Lissandre não mostra. E ela acha, tipo, ela pensa assim, que tal eu me esconder no armário do vestiário masculino e esperar ele tirar a roupa? Ótimo, nossa querida Docete, ótimo. Tentar ver homem pelado dentro da escola, escondida, não é nem assédio. Mas ela faz essa coisa maravilhosa. Tem a imagem alternativa, que a Docete vê a tatuagem do Lissandre, é descoberta, se não estou enganada. Ele fica muito puto, com muita razão. Mas uma tatuagem linda, né? Ai, que homem delicioso, meu Deus. Ele é um paquera que eu quero muito fazer a rota assim que der, assim que possível. E é a tropa Homens do Cabelo Grande. E eu amo Homem do Cabelo Grande. Mas, da versão alternativa, ou na continuidade, depois de ver o Lissandre, acontece um negócio meio chato. A Docete acaba vendo pelas brechas do armário. O Nathaniel tava no vestiário se trocando depois da aula. E ela vê o Nathaniel cheio de hematomas. E a gente não fala, ele pode ter batido as costas treinando na escola, ou pode ter caído de alguma coisa. Não, gente, ele tava cheio de hematomas. Parte nos braços, nas costas. E nossa, o clima já começa a baixar um pouco, mas isso já era um pouquinho trabalhado assim também no começo. A gente só não imaginava que fosse algo tão grotesco assim, mas foi. E, gente, a gente já presume o pior, né? Tá acontecendo com esse menino, que ele se envolveu com uma briga ou muito mais baixo. E assim começa
as buscas da Docete pra saber o que tá acontecendo com o Nathaniel, o que causou aqueles hematomas, porque ele mentiu, ele não chegou a mentir, até porque ele não devia nada pra Docete naquele momento, e ficou por isso mesmo. A Docete, claro, não conseguindo aceitar uma resposta básica, ela vai atrás de saber o que estava acontecendo com o Nathaniel. E essa imagem, essa descoberta dos hematomas do Nathaniel leva a Docete a fazer um acordo com a irmã do Nathaniel, a Amber, Gente, é como fazer um acordo com um capeta. Mas ela faz. Em troca, a Amber pede pra Docete, ela ordena, na verdade, que pra ela convidar a Docete pra ir na casa dela, pra investigar o que estava acontecendo. Eu não lembro muito bem que desculpa que a Docete dá pra ir parar na casa da Amber, né? Mas ela dá uma desculpa muito esfarrapada. E a exigência é, se você quer ir na minha casa, se você quer se passar de minha amiga, porque é isso, a Docete queria fingir que era amiga da Amber, né? Esse acordo é justamente ela parar de falar com o Castiel. A gente sabe que a puta loira é igual barata, eu não tenho medo, tenho nojo. E o pior é que elas estão por toda parte. Eu sou assim com a Amber. Toda loira dá um pouquinho de dor de cabeça. A Docete pensa em fazer um grande show. Ela trata o Castiel como se eles fossem namorados. Tem uma fala do Castiel, inclusive, tirando sarro dela, que é tipo, minha filha, a gente não namora, se toca. Ela vai explicar pra ele porque que eles estão parando de conversar, que ela nunca mais quer ver ele, dá um drama da porra. O Castiel dá esse fecho nela, só que a gente vê que esse menino fica muito chateado. Isso, eu não lembro qual o nível do impacto, mas antes veio a Débora ou vem depois? Débora. Vamos falar, Débora? Nisso vem a Débora ou vem depois? Se veio depois, pior ainda, que aí, meu filho, ele vai se martirizar. É porque eu fiz isso com ela, né? Um cão, mas a gente vai deixar isso pra abordar no vídeo para o Castiel. Acordo feito, a Docete vai dormir na casa da Amber e elas meio que tentam forçar uma pequena amizade porque o Nathaniel estranha a Docete estar na casa dele, sendo que ela e a irmã dele não se batem mesmo. Ele estranha, elas falam, a gente tá tentando mudar isso e a gente tá tentando, né, a gente se resolveu e ele não engole muito bem a história, mas tudo bem. Docete está na casa do Nathaniel. Inclusive, gente, os pais do Nathaniel dão um esculacho na Docete, que é... Só que a bichinha é mais baixa renda. Só pra você ver, o pobre, ele não tem direito nem de comer na mesa com pessoas de uma qualidade de vida melhor, que ele já é esculachado. Acontece um tipo de movimentação estranha durante a noite, quando a Docete já tá dormindo ali com a Amber. Ela não conseguiu dormir direito, na verdade. Ela queria muito falar com o Nathaniel e ela não conseguiu, porque tinha uma regra de que a Docete não podia passar de certos corredores. Ela ia ficar no corredor onde tinha somente o quarto da Amber. A Docete, inclusive, topa com a mãe do Nathaniel, ou foi com o pai dele, eu não me lembro, mas ela também toma um outro esculacho. Ela não está cansada de tomar esculacho dos pais dele, né? Mas acaba que ela espera todo mundo dormir, acontece uma pequena movimentação ali na casa por causa do jantar, porque o Nathaniel serviu a prataria errada, se não estou enganada. E a Docete vai até o quarto do Nathaniel durante a madrugada. Ela encontra o Nathaniel só de cuequinha box. Ai, gente, é que o clima vai pesar um pouco, então a gente tem que se manter e falamos isso no final. E aí a gente descobre que o pai do Nathaniel agride ele. Eu acho que foi muito normalizado que pais batam nos filhos e essas coisas, mas, gente, ainda que eu não concorde com bater nos filhos, a situação do Nathaniel era um pouco maior. E eu não tô rindo de tipo, hahaha, otário. Não, é que é realmente muito decepcionante quando você descobre que o garoto que a gente fantasiou, que era tão perfeito, que ele se fazia de perfeito mesmo, que a menina apaixonada por ele na escola era uma nerd como ele, que ele só parecia um chato qualquer, era só um menino que tava escondido e com muito medo dos próprios pais e que tava seguindo tudo a regra pra não sofrer muito dentro de casa. E é muito triste. Eu me lembro que os episódios que se passam essa história toda do Nathaniel, eles têm avisos, né, sobre agressão. Tipo, se você conhece alguém que está passando por isso, você denuncie. Porque é algo muito sério, gente. É nessa de você agredir os filhos. Eu não falo vocês, tá? É minha forma de contar. Mas é nessa de agredir os próprios filhos que você pode acabar. E a gente sabe que não é uma regra comum de que os seus pais vão amar os filhos. Na verdade, o amor, ele nasce de pessoas desconhecidas. Uma pessoa que tem o seu sangue talvez não te ame tanto quanto uma pessoa que não tem vá te amar.
Só que no caso do Nathaniel é muito triste, porque dentro daquela casa não existia só ele e o pai dele, mas existiam mais 2 pessoas que nunca se incomodaram com a agressão que ele estava sofrendo dentro de casa. No final, a Dosette acaba deitando na cama do Nathaniel com ele. Não tá acontecendo nada demais, tá, gente? Na verdade, ela se solidariza tanto com a situação do Nathaniel que ela deita com ele e ela abraça ele. E eles ficam por um tempo assim. Eu não lembro se o Nathaniel chora, se eu não me engano, ele não chora. Mas eles ficam num momento de cumplicidade e que ele tá completamente assustado porque ele acabou de apanhar do pai dele e ele foi descoberto. E, meu Deus, e ele tá preocupado de ela ser descoberta ali no quarto com ele e de dar um problema ainda maior. Mas a Dosette fala, não me importo, eu só vou ficar aqui com você um tempinho e eu já volto pro quarto. E ele fala, tá bom. E eles ficam ali por um tempo com a Dosette abraçando ele. Eu pesquisei, tá? Porque eu não me lembro exatamente como as coisas aconteceram. Não lembro em ordem cronológica. Pra quem já assistiu outros vídeos meus, assim, eu acabo confundindo, mas eu conto tudo, mas tudo confundido. E dessa vez eu fiz questão de pesquisar melhor, tá? Então eu vou ler pra vocês, pra ficar um pouco melhor. A Amber acabou sendo tão protegida e muitas das vezes os pais passaram pano pra ela, porque quando ela era mais nova, o Nathaniel acabou arrancando a cabeça de uma boneca dela e ele também puxava os cabelos dela, tem imagens disso. Então acabava que o Nathaniel maltratava muito a Amber quando ele era criança, mas ele era uma criança. Eu digo também que crianças são naturalmente muito maldosas. As pessoas falam que, ai, crianças são muito inocentes e as crianças não sabem a maldade do mundo, mas a gente tá falando de inocências diferentes. Tem crianças que realmente são maldosas por natureza e reconhecem que o fato delas serem crianças vai evitar punições maiores. Que, por exemplo, normalmente a grande maioria que faz bullying com outras crianças mais retraídas na escola, que bate no coleguinha que é mais fraco, mais frágil, são pessoas que não têm atenção suficiente dentro de casa e muitas das vezes quando chega um tipo de reclamação dessa sobre os filhos, os pais não estão nem aí. Então a criança ela vai dar um jeito e sabendo que o fato dela ser criança proporciona pra ela essa coisa de ai, abraça seu coleguinha e tá tudo resolvido. Ela vai fazer sempre que ela puder. E por esses motivos do que aconteceu quando o Nath era criança, ele está sendo punido daquela idade até os 17, 18 anos, dessa forma. Aquela coisa de você fazer com a pessoa o que fizeram com você, mas nesse caso é uma criança que apanhou por muito tempo de um homem com o triplo da altura dele, da força dele. E o Nathaniel, por ser filho, ele nunca revidou. Porque tem aquela coisa de você ser devoto aos seus pais, sabe? De você ser obediente aos seus pais e eles sabem o que estão fazendo, eles são autoridade. Nem sempre os pais sabem. Nesse caso aqui, então, mas é isso. O Nathaniel, ele foi punido a vida inteira dele, porque a irmã dele era mais quietinha, era mais boazinha e ele acabou se aproveitando disso, que eu não acho certo, tá, gente? Sinceramente. Existem muitas crianças comportadas e crianças mal educadas. Isso aí, na verdade, é um reflexo dos pais. Então, se o Nathaniel era desse jeito, era culpa dos pais dele e não dele. O Nathaniel, ele descreve o pai dele como um homem rigoroso, um cara que quer que os filhos sejam perfeitos. Ele também não é muito justo, né? Já que o Nathaniel faz tudo o que é possível, tudo que o pai dele quer, tudo que o pai dele nem sonha, mas o Nathaniel tá tentando a todo custo chegar lá nas expectativas do pai dele e mesmo assim nunca é o suficiente pro pai dele. É como se você chegasse, sei lá, pai, eu tirei 10 e o seu pai não fez mais a sua obrigação. O Nathaniel também ele tem certeza que os esforços dele, independente de ele tá fazendo pelo pai dele ou não, vão ser retribuídos de alguma forma no futuro. Então ele diz isso, a gente não pensa no pai dele, tá? Não é, ai, o meu pai vai reconhecer o meu valor um dia. Não, não é dessa forma. Mas ele pensa que ele vai ser recompensado por esses esforços pra ele mesmo. A gente vê no futuro que o Nathaniel consegue se formar na academia de polícia em 3 anos, o que demoram 10, porque ele é um cara inteligente, ele é muito esperto. Então, tudo que ele fez desde a infância dele, adolescência e na fase adulta, ele foi recompensado sim, por ele mesmo. Mas o pai dele nunca reconheceu o valor dele. Muito triste mesmo, né? E isso reflete muito no Nathaniel do futuro, com muitos motivos. E aqui na pesquisa, a gente tem que mais tarde é confirmado realmente que o Nathaniel é abusado fisicamente pelo pai. E, gente, eu tenho pra mim, vamos ver se vocês estão de acordo, mas pior do que quem está abusando é quem sabe sobre os abusos e prefere se calar e apoia em silêncio.
Então a mãe dele não é flor que se cheira. E como eu disse que a situação da Amber ia piorar, é que ela sabia da situação do Nat. Ela, inclusive, trata como se fosse uma coisinha comum. Sabe aquela reclamação que a Dosette fez no começo do vídeo? De reclamar sobre o bullying e tal, que deve ter chegado em casa? O Nathaniel provavelmente apanhou por causa disso. Porque ele chamou a atenção da irmã dele. Porque ele ajudou a Dosette a se vingar da irmã dele com o negócio das aranhas. Que foi muito frágil, mas ainda assim, o pai dele não precisa necessariamente de uma coisa muito grande pra bater no filho dele. Um pequeno deslize é o suficiente. Então eu sou uma das pessoas do fandom que não perdoa a Amber. Nem na universidade. Eu não perdoo mesmo, porque ela se calou e, eu era mais nova e não sei o quê. Gente, 17 anos, você já sabe muito bem o que você tá fazendo. E mesmo assim ela achava normal. E eu lembro que tem uma citação, a Amber ia achar completamente comum e ela deixar acontecer porque era isso e pronto. Papai tem costume de fazer, então tudo bem. Calma que eu acho que eu me excedi um pouco. Me corrigindo a respeito do que eu disse sobre não perdoar a Amber, eu sinceramente mantenho esse pensamento de que foi passado muito pano em cima das atitudes dela, mas eu acabei deixando de lado, enxergando preto no branco, uma situação muito grande. Então eu vim aqui me corrigir pra vocês que ela foi educada dessa forma também. Não se trata apenas do Nathaniel ter sofrido muito e ter consciência disso, até porque ele mesmo tinha uma visão deturpada sobre o que acontecia dentro de casa, mas a Amber também cresceu normalizando isso e não é muito justo jogar a culpa pra cima dela, sendo que quem tinha responsabilidade total e culpa no cartório de tudo isso que aconteceu com o Nat foi a mãe dele. E no futuro, principalmente, a Amber vira uma vítima da mãe dela. Então, a gente percebe que, na verdade, o grande problema nunca foi a Amber, mas sim a mãe dele por ter se calado. Eu não acho certo que a The Movie fez em relação à mudança repentina da Amber e todo mundo achar horrível o que a Dosette fazia por rancor dela. Na verdade, o que a Dosette pensava. Ela não chegou a tratar a menina mal por causa disso, mas foi uma grande passada de pano e estou aqui me retratando. Mesmo assim, o Nathaniel continuou muito ligado à irmã dele, então... Gente, esse menino é ouro puro. Depois de descobrir que o Nathaniel está sendo agredido dentro de casa, a Dosette, ela dá com a língua nos dentes. E, gente, a gente sabe que muitas das vezes a Dosette acaba fazendo coisas que não era pra ela fazer, como entrar escondida no vestiário masculino, como contar uma coisa que era pra ser segredo, ela espalha pra escola inteira, como bisbilhotar aqui e ali o tempo todo, se meter onde ela não foi chamada, mas muitas das vezes essas coisas acontecem pra ela resolver. E foi o que aconteceu com o Nathaniel. Eu pergunto pra vocês, no lugar dela, o que vocês fariam descobrindo isso? Porque chega ali uma fase que a Dosette, ela não apenas é uma colega do Nathaniel, ela não é mais só uma amiga do Nathaniel, mas ela é alguém que gosta do Nathaniel romanticamente. Já está sendo desenvolvida a essa altura do campeonato. Mesmo que fosse somente um amigo, o que vocês fariam no lugar dela? Porque eu acho que isso não tem uma resposta muito específica, né? Mas a gente tentaria ajudar de toda forma, ela é uma menor de idade, ela não sabe o que fazer, mas ela tenta da forma dela. Eu me lembro que a Dosette acaba conversando com o Nathaniel, olha, você tenta resolver isso com o seu pai, e o Nathaniel acaba tomando uma outra porrada do pai dele, ele vai pra escola de olho roxo, o pai dele chega um momento que ele se sente tão dono do Nathaniel, ele se sente tão sob posse do Nathaniel, que ele já não se importa nem de escancarar a agressão que ele tá fazendo com o filho dele, entendeu? O Nathaniel vai pra escola de olho roxo, e o Castiel acaba vendo, a Dosette até tenta dar uma mascarada ali. Ela também pede ajuda pro Castiel no futuro, e o Castiel, quando ele vê o olho do Nathaniel roxo, que coisa infeliz que esse homem fala. Mas o Castiel, ele tira sarro do olho roxo do Nathaniel. A Dosette começou a tomar a frente e começou a ressignificar essa coisa do que significa gostar de alguém, o que significa a importância de alguém na sua vida. Ela se coloca na frente do Nathaniel e ela desce um tapa na cara do Castiel. E eu não falo de forma literal que ela ficou na frente do Nathaniel, até porque o Castiel não ia bater no menino nem nada. Depois disso, a Dosette acaba pedindo ajuda pro Lissandre pra fazer uma denúncia com ela
a respeito do que tá acontecendo na casa do Nathaniel. O Lissandro, inclusive, foi uma pessoa extremamente importante para essa denúncia acontecer. Muitas pessoas esquecem de comentar a importância dele para tirar o Nathaniel dessa casa abusiva e esquecem também que a Dossete foi se orientar justamente com uma pessoa mais reservada, porque era isso que ela queria. Ela não queria que se espalhasse, ela queria que o problema fosse resolvido da melhor forma possível. E o Lissandro foi essa pessoa, a pessoa que orientou ela, que ajudou ela a fazer a denúncia e a proteger o Nathaniel de um escândalo ainda maior. Era inevitável que o Nathaniel não fosse exposto e os dois juntos cuidaram disso do começo ao fim para acontecer da melhor forma possível. E eles fazem uma denúncia anônima ligando num telefone de rua, assim, sabe? Num orelhão. Ela faz. E aqui a gente pensa também pelo lado que a Dossete, ela denunciou os pais do Nathaniel. O pai, né, inclusive. Sabendo que o Nathaniel poderia ficar bravo com ela e nunca mais. Não só bravo, mas chateado também. E cortar qualquer aliança que ele tinha com ela. Mas ela fez isso mesmo correndo o risco do Nathaniel nunca mais falar com ela. De ela destruir completamente a figura que foi se formando na cabeça do Nathaniel com o tempo. Ela fez mesmo assim porque era o que importava e era o que precisava ser feito. E é o que acontece, né, gente? Porque o Nathaniel para de falar com a Dossete depois eles discutirem na escola, porque a polícia foi na casa dele, a escola toda ficou sabendo, só que não sabiam exatamente o porquê, depois ficaram sabendo, e o Nathaniel briga com a Dossete, dá um chororô da porra. Nossa senhora, vai se formando um negócio assim de outro nível. E ela acredita que ela perdeu ele de vez. Eu lembro que ela conversa com a Rosa e com o Alex e eles falam que não, dá um tempinho pra ele que as coisas vão se resolver, ele só tá lidando com muita coisa. O pai dele acabou de ser levado pra delegacia, de ser preso, a família dele tá uma bagunça, vão culpar esse menino de toda forma, então deixa a poeira baixar que ele vai perceber que você não é inimiga dele, você tá ajudando ele, você é uma amiga. E é o que acontece também, gente. Eu acho isso muito sensível, sério. Passado um tempo, depois de todo esse furdúncio, o Nathaniel faltou os últimos dias na escola. A Amber acabou indo alguns dias e ela culpou a Dossete por ter acabado com a família deles, que a família deles, que ela destruiu a família deles e que a família era perfeita. Ela fala assim. Quando o Nathaniel volta pra escola, passa o dia inteiro estudando, resolvendo as coisas ali da escola e no final da aula ele conversa com a Dossete e ele realmente entende ela. Ele reconhece que ela fez tudo aquilo ali pra ajudar ele e ele é muito grato a ela por isso. Ele também aparece usando uma roupa diferente, já colocando o eu dele de verdade pra fora. Ele pediu ajuda pra Rosalia, inclusive, né, pra ajudar a escolher uma coisa que era mais a cara dele. Eu queria estar usando azul pra homenagear o nosso homem loiro, mas, gente, tá frio, essa é a minha única blusinha de frio, assim, pra não ficar agasalhada que nem um urso aqui. Mas ele tá lindo, ele tá mais solto, ele faz umas gracinhas com a Dossete depois que ele fala que não, tá tudo bem, se eu não me engano ela abraça ele, sabe? E eles ficam de gracinha assim. Ele já está melhor, ele tá se expondo mais quem ele é. E já não faz tanta questão de esconder, até porque quem fazia ele ser dessa forma era o pai dele. E agora ele não deve mais nada pro pai dele, porque ele está emancipado. Então acabou tudo isso, já foi resolvido judicialmente. A Amber e eles estão meio balançados ainda com toda a situação. E resolvidos assim, os dias vão se passando e tal. E o romance entre a Dossete e o Nathaniel vai se escalando. E acontece o primeiro beijo deles, gente. A rota deles é muito linda. Eu gosto muito mais da segunda temporada. Eu acho que vai render muito mais assunto. Mas aqui agora é isso. E a gente vê que ele só precisava se desamarrar. E eu não me refiro somente ao romance, mas ele tá se permitindo usar uma roupa que ele gosta, que não seja só uma camisa social e uma gravata, e, sabe, essas coisas. E nisso, dessa mudança do Nathaniel, uma mudança positiva, né? Todo mundo vai gostando mais do Nathaniel. Começam os questionamentos da Melody. A Melody, que jurou que era apaixonada por esse homem, que ela ama ele, ela não gosta muito das mudanças do Nathaniel, porque ao ver dela ele não era dessa forma. Que ela tá com saudade do menino reprimido que apanhava dos pais. Não com essas palavras, né? Mas, gente,
Vamos melhorar. Lembra que eu falei sobre a Bela e a Fera? De aceitar e amar todas as versões de quem você ama? Quem fez isso foi quem disse e bateu o pé várias vezes falando que era apaixonada pelo Nathaniel? Ou foi uma garota que tomou a frente de toda a situação e fez acontecer? Então é isso, o Nathaniel começa a apresentar umas mudanças diferentes. Ele fica mais descontraído, ele fica mais engraçado, ele faz umas piadinhas meio ácidas, mas ele também para de se esforçar tanto pra estudar. Então agora, ao invés de desperdiçar os tempos de lazer dele, estudando o tempo todo, desnecessariamente, para ele ser o melhor o tempo todo, apesar de ele já ser o melhor, ele decide aproveitar esses momentos de lazer. Ele já não perde muita cabeça com os estudos, né? Apesar de ele continuar fazendo as coisas dele certinho, porque esse é o Nathaniel, né, gente? A essência dele não foi embora, mas a versão dele reprimida pelos pais. E a Melody não gosta, enquanto os outros amigos gostam muito disso. As pessoas que realmente gostam do Nathaniel falam: nossa, Nath, você está mudado, você está diferente. E ele... Quando a gente fala de importância, a gente não tá falando no sentido fantasioso e extremamente romântico da coisa. Mas a gente tá falando de um garoto que o tempo todo, dentro de casa, com as pessoas que ele convivia, desde que ele se conhecia por gente, maltratavam ele e ensinaram pra ele uma forma de amor completamente distorcida. Que, né, se a Lin não tivesse chegado na vida do Nath, como será que esse menino enxergaria o amor de verdade, sabe? E eu não me refiro somente ao amor romântico, mas que o amor é essa coisa de ferir, essa coisa de machucar e que tá incluso no pacote, quando não está. Então a Lin ajudou o Nathaniel a endireitar essa imagem distorcida de amor que ele tinha. E o Nathaniel, muitas das vezes, ele diz que a Lin foi a melhor decisão da vida dele, que ele reafirma muitas vezes que ela foi a pessoa mais importante na vida dele, a pessoa com mais significância na vida dele, que ele é muito grato por ter ela na vida dele. E ele não fala isso só por ela ter tirado ele de um lar abusivo, só, né? Mas ter tirado ele de um lar abusivo, mas porque a Lin, depois de ver quem o Nathaniel era de verdade, depois de ela enxergar como ele era, ela não se assustou com a mudança repentina, mas ela abraçou essa mudança dele, sabe? Essa coisa de que ele está mudando para melhor. Ele realmente estava diferente da Melody, que não gostou da mudança dele, que gostava dele mais retraído, que sempre que tinha oportunidade falava: você não era assim. As pessoas mudam. E essas mudanças dele não foram muito abraçadas pela Melody, que dizia tanto gostar dele. Ela conviveu bastante com ele, querendo ou não, né? Porque ela era uma colega ali, ajudante de turma dele. Mas é essa importância que traz também de a Docete ter aceitado as mudanças dele, ter aceitado as dores, as falhas, as novas brincadeiras dele, os novos sonhos dele, como se não fosse nada e fosse uma coisa natural, porque no fundo essa menina já conhecia ele. E tem uma fala muito triste na universidade, que é quando a Docete fala que ela não reconhece mais o Nathaniel. Então vocês veem essa diferença brusca que é muito dolorosa. Gente, eu acho que vocês já estão percebendo, eu não vejo a hora de trazer da universidade, né? No relacionamento deles também, o Nathaniel, ele é muito zeloso. Então, a gente vê que o fato dele ter sofrido o que ele sofreu na mão dos pais não alterou completamente a visão dele e nem tornou ele um babaca. Nisso a gente vai vendo, assim, muitas ceninhas, que são muitas mesmo, que eu me lembre. A única que eu me lembro, assim, especificamente, foi quando tava acontecendo uma experiência no laboratório da escola com todos os alunos, assim, e tal. E um produto explodiu ali, um produto químico explodiu lá dentro. E o Nathaniel entrou junto com o Armin sem nem pensar pra ajudar a Docete a tirar ela de lá. Muito fofo, né? Ele também é uma pessoa tímida, que fica muito feliz e meio boba, assim, a gente diria, né? Quando ele descobre que a Docete tem uma foto dele no quarto dela, que ela ganhou bem no comecinho do jogo, quando ela ajudou não sei quem, e falou: toma uma foto aqui de fulano distraído. Fofíssimo, gente. Ele fica todo: ai, você tem uma foto minha aqui no seu quarto. Com todo mundo vendo, mas ela tinha. Ai, eu teria meu quarto inteiro seria composto por Nathaniéis. O Nathaniel também se mostra muito ciumento, tá? Principalmente em relação ao Castiel. A cada rota vai mudando, assim, com quem que o paquera tem mais ciúmes. Mas nesse caso do Nathaniel é o Castiel. E, gente do céu, meu Deus! Ele tem uma fala que ele tá, tipo, sorrindo assim: eu gostaria que você nunca mais falasse com o Castiel. E ele: nunca mais! Eu gosto muito disso, que eu gosto. O ciumento possessivo, que ninguém imagina que é ciumento possessivo, né? Não que eu goste de ciumento possessivo. No jogo é lindo, fofíssimo.
Do outro lado também a gente tem o Nathaniel sendo o porto seguro da Dosette, que é quando o Lissandre sofre um acidente, a Dosette vê o Lissandre sofrendo um acidente, ela fica esperando a ambulância chegar, assim, ajuda a chegar, ela fica olhando ali apavorada, e o Nathaniel chega e abraça ela. Ai, meu Deus! E aqui veio o último adendo sobre o Nath, que ela também é o porto seguro dele, mesmo pra coisas muito bobas. Um porto seguro também não é só um momento de urgência, mas coisas cotidianas, primeiros passos na sua vida, sabe o que acontece com o Nath? Então acontece de um dia o Nathaniel já tá morando sozinho e ele quer finalmente ter uma gatinha. Ele não tinha antes porque os pais não deixavam e tal, né? E ele vai adotar uma gatinha e ele quer que a Dosette vá com ele pra ajudar ele a escolher a gatinha. Mas ela é uma gatinha que é levada ao decorrer de todas as temporadas do jogo. E é muito legal que ele confiou na Dosette pra escolher ao invés dele fazer sozinho. Ai, autonomia e tal. Não, ele quis ela ali porque era um momento importante pra ele, um momento calmo da vida dele, uma decisão importante porque ele sempre quis ter uma gatinha, um gatinho. E eles adotam a Branca. Assim como ela ajuda ele a adotar a gatinha dele, ele também quer que ela seja a primeira pessoa a visitar o apartamento dele. E, gente, que fofura! Ela meio que foi pra ele todas as primeiras vezes mais significativas da vida dele. Essa menina, ela realmente foi a ponte da forma dele de viver de uma forma diferente, de uma forma melhor. Então, não tenho palavras pra descrever esses dois. É muito delicada a relação deles. E fica muito melhor quando você deixa de enxergar só como bonequinhos e você começa... Assim, eu não sei vocês, me digam aí. Mas eu entro muito no jogo quando eu tô jogando. Se o jogo for realmente bom, eu vou mergulhando muito fundo. Isso aconteceu mais em Eldaria e na segunda temporada de Amor Doce com o Nathaniel. Mas você realmente fica imersivo ali, né? É um negócio muito te puxa pra dentro se você quiser. Então acaba que você começa a enxergar de outras formas além do que tá te explicando. E o final, pra fechar com chave de ouro, a primeira vez deles dois juntos. Se é que vocês me entendem. O Nathaniel se mostra meio inseguro, né, ali em relação ao corpo dele. Eu não lembro bem se por causa dos hematomas que ele tinha, ele começou a se enxergar dessa forma. Ele também tinha uma insegurança com os braços dele, sendo que, gente, esse menino tem a cinturinha de um modelo. A própria Rosalia diz isso quando ela tá fazendo as medidas dele pra uma peça. Diz que ele servia pra ser modelo se ele quisesse. E eu acredito que essa distorção toda sobre ele tenha sido uma consequência dos relacionamentos abusivos que ele teve dentro de casa. Mas o Dosette fala, não, que isso, os seus braços? O cara com a minha cabeça do tamanho do bíceps dele, gente. E aí ele também, ali quando já tá acontecendo as coisas... Ele fala, Dosette, você tem certeza? Ela, tenho certeza. E eles vão lá, pô. Ai, gente, se todos os homens fossem assim, meu Deus do céu. E é assim que se encerra a primeira temporada de Amor Doce do Nathaniel. Agora, os meus comentários, que eu evitei ao máximo pra não alongar muito o vídeo. Eu acho que mesmo assim ficou grande. Me desculpem. A rota do Nathaniel é muito sensível. Ela tem que ser feita com pessoas que gostam realmente de jogar. Pessoas que estão dispostas a entender um Nathaniel completamente diferente, fora da caixinha que projetaram nele. Eu, inclusive, fui pausar aqui para tomar uma água e eu abri um comentário no TikTok que eu vou deixar para vocês. E é justamente isso que eu vou usar como gancho para minha crítica, que é... Gente, o fandom, ele é repleto de pessoas muito legais. Eu estou dentro do fandom, eu converso com muita gente muito legal. Eu fiz amizades dentro desse fandom de Amor Doce. E eu conheci muitas pessoas que realmente gostam dos paqueras, principalmente do Nathaniel, que tratam a rota dele com essa sensibilidade que é necessária de tratar. Mas eu também vi pessoas que tratam a rota dele como se fosse uma coisa engraçada. Meu amor, você não é engraçada. Você não é engraçada, você não tá arrasando, muito menos, ai, você não deveria nem ter jogado. Eu tento não levar muito pro pessoal essas questões, mas a gente vê uma bonitinha fazendo uma piada sobre, ai, cadê o pai dele agora? Principalmente com uma fala que tem dele na segunda temporada, que é sobre gostou do espetáculo. Porque quando acontece essa fala, apesar dela ser bem chatinha, né? O Nathaniel tava completamente solteiro. A Dosette também estava solteira. A única infelicidade do momento foi que a Dosette viu ele beijando alguém, mas... Gente, as pessoas anulam completamente pra tentar pagar de engraçadinha. Ah, e humor. Nossa, vou fazer piada sobre a agressão que ele sofria em casa, sobre os abusos dele dentro de casa. Como você é engraçada, meu amor? As pessoas estão realmente buscando muita validação na internet, né? E não é engraçado.
Até porque o Nathaniel, na segunda temporada, já vou dando um pouquinho do que acontece na segunda temporada, o Nathaniel, ele pede desculpas pra Dossete logo depois. Ele se arrepende automaticamente do que ele fez. Isso que ele não devia nada pra ela. Foda-se. Então as pessoas não respeitam o trauma dele. Também tem muito comentário desnecessário sobre o fato do Nathaniel não querer ser pai. Mas eles são pais de uma gata. Precisa realmente ter um filho, assim, um humano? Não tem necessidade. Principalmente com o trauma que ele viveu, saindo um pouco da brincadeira, assim, do fandom e tal. Gente, não tem a menor graça o que ele viveu assim. Ele tem uma visão tão triste sobre o que ele passou, que ele diz que ele não quer passar os genes dele pra outra pessoa. Tem muita coisa em Amor Doce que é muito divertido da gente ver, que é muito engraçadinho da gente comentar, mas isso não é engraçado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, comente. Eu pretendo trazer o Universe Life do Nathaniel e depois eu vou fazer a mesma coisa com o Castiel e depois vamos para Eldaria. Então é isso. É isso. Um beijo. Tchau. E eu espero que vocês entendam e que vocês expressem a opinião de vocês também, porque eu acho que eu não exibi nenhuma opinião polêmica, só questão de sensatez mesmo.